Fundada em 1927 em Los Angeles, na Califórnia, com mais de 5.780 membros, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas é uma organização dedicada ao desenvolvimento da arte e ciência do cinema. Essa cerimônia de premiação do cinema é reconhecida atualmente como a principal premiação da categoria. Oi, aqui quem fala é a Mi. Antes de pisar no red carpet, você já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, pois hoje nós vamos falar de Oscar. Primeiro, vamos saber de onde veio o nome Oscar. Bom, existem várias histórias que tentam explicar como o nome Oscar surgiu. A história mais famosa, que inclusive é uma das histórias citadas pela própria academia, é a história de Margaret Herrick, que foi uma importante diretora executiva da academia. Alguns autores afirmam que no ano de 1931, ela estava trabalhando em seu escritório e viu pela primeira vez a estatueta. E assim que ela viu, ela disse: "Se parece com meu tio Oscar." Quando ela falou isso, um jornalista que estava no recinto escreveu isso em uma de suas reportagens. O nome se popularizou. Embora hoje em dia a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas seja uma organização dedicada ao desenvolvimento da arte e ciência do cinema, ela não foi pensada para essa finalidade. Louis B. Mayer, executivo da MGM, um dos homens mais ricos de Hollywood, decidiu construir uma casa, porém, utilizando os trabalhadores que construíam os cenários da MGM, pois eles estavam acostumados a construir as coisas rapidamente, e seria mais barato também, pois eles já eram seus funcionários. Só que ele não contava com uma pequena coisa chamada de direitos trabalhistas, onde os funcionários da MGM teriam que receber uma porcentagem proporcional às horas trabalhadas fora da empresa. Sendo assim, ele logo viu que não era tão vantajoso para ele. Então ele pegou apenas alguns funcionários da MGM e o resto da equipe foi composta por mão de obra barata. Bom, a sua casa ficou pronta mais rápido e ele economizou na construção, que era o que ele queria. Após isso acontecer, ele ficou se questionando sobre direitos para a classe trabalhadora, pois já existiam os sindicatos dos carpinteiros, eletricistas, encanadores e outras profissões que tinham tarefas mais braçais. E ele chegou à conclusão de que, da mesma forma que essas profissões tinham sindicatos, poderiam surgir sindicatos para atores, roteiristas, diretores. Então ele decidiu agir antes que isso tomasse forma e os funcionários começassem a exigir melhores condições de trabalho ou até mesmo um salário justo. Ele decidiu criar uma organização para resolver os conflitos com a classe de artistas, roteiristas e diretores. E cá entre nós, sabemos que essas resoluções de conflitos iriam ser mais vantajosas para ele e a sua empresa. Com a ajuda de mais executivos do ramo, eles criaram a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Mayer e seus membros da academia estavam pensando em algo que inviabilizasse qualquer possibilidade dos artistas formarem sindicatos, e foi onde eles tiveram a ideia de fazer uma premiação. Mayer esclarece isso em sua biografia. Abre aspas. "Eu descobri que a melhor maneira de lidar com produtores de filmes é pendurar medalhas nos pescoços deles. Se eu desse taças e prêmios para esses caras, eles iriam se matar para produzir o que eu queria. Foi por isso que a premiação da academia foi criada." Fecha aspas. O intuito dessa organização era explorar a classe trabalhadora dos artistas, diretores e roteiristas. Essa premiação era uma espécie de cala-boca. Bom, eles ganhariam mais visibilidade e fama após ganhar o prêmio. Então, eles não precisariam de salários ou jornadas de trabalhos mais justas. Porém, não deu certo, pois pouco tempo após foram criados os sindicatos de atores, roteiristas e diretores, e isso dificultou com que os estúdios explorassem essa mão de obra artística. Mesmo com tudo isso, hoje a premiação do Oscar é transmitida em mais de 200 países, com aproximadamente 3.500 pessoas presentes, com a média de duração de 4 horas. Mas o Oscar que conhecemos hoje nem sempre foi assim.
A primeira edição do Academy Awards aconteceu em 1929, no Hollywood Roosevelt, com 270 pessoas presentes. Foi cobrado um ingresso de $5 de cada convidado. Foram entregues 15 estatuetas e a cerimônia durou apenas 15 minutos. A primeira edição da premiação não contou com cobertura de imprensa. Essa foi a única cerimônia do Oscar a não ser transmitida tanto no rádio como na televisão. Você sabia que a lista de vencedores do Oscar de 1929 foi anunciada 3 meses antes da cerimônia? Mas, a partir de 1930, foi mantido o segredo sobre os vencedores e só passavam a lista dos ganhadores dos prêmios no dia da cerimônia, e eles só publicavam após o término do evento. Isso até 1940, quando um jornal quebrou o acordo e vazou os vencedores, antes da cerimônia de entrega. Após o ocorrido, a lista dos vencedores é mantida em sigilo em um envelope selado até a hora da entrega do prêmio. Quem acompanha o Oscar já viu momentos hilários e icônicos na TV, quando a atriz Jennifer Lawrence levou um tombo, o Oscar mais aguardado de todos os tempos, quando Leonardo DiCaprio foi premiado, e a gafe das gafes, quando, por engano, anunciaram La La Land como ganhador de melhor filme e depois foi corrigido, pois o vencedor foi Moonlight. O tapa de Will Smith em Chris Rock, após a piada com a esposa de Will. E claro que não poderíamos deixar de fora a polêmica que surgiu em 2015, quando a lista de indicações daquele ano foi divulgada e todos os indicados eram atores brancos. A pauta foi levantada. Isso foi levado para as redes sociais através da hashtag OscarSoWhite. Mas foi só em 2016, com Chris Rock apresentando a premiação, que o movimento teve de fato a visibilidade. Com toda a repercussão, a academia se reuniu para decidir como poderiam evitar que isso acontecesse novamente. Após um tempo, eles chegaram com uma proposta chamada de A2020. Essa medida estava proposto que dentro do período de 4 anos eles se comprometiam a dobrar o número de mulheres e artistas de origem étnicas com pouca representatividade entre os votantes da academia. Em 2020 foram criadas novas metas para até 2024. Uma dessas metas foi a de diversidade, que hoje é uma métrica obrigatória para que um filme seja indicado a uma categoria principal da premiação. Isso garante que a produção contrate profissionais de grupos socialmente vulneráveis. O preconceito de Hollywood não acabou por causa dessa medida, mas foi um começo. Embora a premiação não tenha sido criada com um intuito nobre, o Oscar se consolidou como uma das premiações mais importantes na indústria do cinema. E é assim que terminamos mais um vídeo. Você gostou do conteúdo? Comenta aqui embaixo se você já sabia de alguma dessas coisas que eu falei sobre o Oscar. E você já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Obrigada e até a próxima, curiosos!